Você sabia que existem palavras que elas podem transformar uma vida e um destino? Você sabia que as palavras transformam vidas e destinos? Se você não tem ideia da magnitude disso e da importância das palavras que você ouve, lê, canta e repete, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo. Você vai ficar estarrecido ou estarrecida de descobrir talvez que você mesmo anda destruindo a sua vida e complicando o seu destino. Meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como que as palavras criam. No meu curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas, no meu livro, eu chamo esse tema carinhosamente de Projetando Verdades, ou Aprenda a Projetar Verdades. Então vamos lá. Tem gente que diz assim, olha, as palavras têm poder. Eu não falo isso porque eu não acredito nisso. E eu não estou dizendo que se você acredita você está errado ou errada, por favor. Só entenda o seguinte, para mim é uma fórmula simples. Eu creio no Criador, é um direito que me assiste. Eu creio no Deus onipotente, no Deus supremo, o Senhor dos senhores, o único Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Eu chamo ele de vários nomes, mas você já entendeu o que eu quero dizer. Como eu creio nele, eu creio que ele criou tudo. E a Bíblia me diz que ele criou tudo falando. É chamado verbo. Ele falava e tudo vinha a existir. Se você não acredita, não tem problema. Fique tranquilo, desconsidere essa parte e vamos em frente, certo? Foque na mensagem. Esqueça o mensageiro. Se você não gosta muito do mensageiro, não tem problema. Eu espero que essa mensagem te ajude. Como eu acredito nisso, toda a minha vida é pautada nisso, ok? E veja que interessante, ele criou tudo falando. Só que eu e você, ele criou com as mãos. E ele assoprou o fôlego de vida. E somente nós, somente o ser humano na criação tem o dom de falar. Ah, mas o papagaio fala. Não, o papagaio garatuja, é diferente, ele repete. Estou falando de falar, você não conversa com o papagaio. Você não tem um papagaio coach, um papagaio psiquiatra, por exemplo. Você não tem uma arara que é psicóloga, entende? Por favor. Ai, mas bicho tal fala. Então vai lá, conversa com o bicho, então vamos ver a troca de ideias que você vai ter, né? Muito bem. Se nós podemos falar e nós somos filhos do Criador, eu perguntei durante muito tempo isso. Por que ele me deu o poder de falar? É simples, ó. As palavras não têm poder, mas ele tem poder e me deu um pouco do poder dele. E o poder criador dele se manifesta quando eu falo. Então é como se ele dissesse, quando eu descobri isso, é como se eu ouvisse o meu Criador sussurrando no meu ouvido: meu filho, eu te dei o poder de falar. Eu sou o Criador e eu quero que você seja um Criador com C minúsculo. Crie, meu filho, crie a sua vida. E sabe o que eu descobri? Que a minha vida eu crio com palavras. Eu nunca tinha pensado nisso. Então eu criei uma vida tenebrosa para mim durante anos com as palavras que eu falava, ouvia, cantava, repetia, assistia, entendeu? E aí, depois de entender isso, eu passei a lidar com isso de maneira melhor. Mesmo que você não saiba, isso acontece com você também. Então veja, eu vou repetir o que eu falei no começo. As palavras têm poder? Não, não é isso que eu estou dizendo. Deus tem poder. E ele me deu um pouco desse poder e me deixou falar. As minhas palavras criam. Eu crio a minha vida com as minhas palavras. E mesmo que você não acredite nisso, porque tem coisas que não dependem de você acreditar, elas são o que elas são. Uma criança, por exemplo, de 8 anos, ela pode... Eu não acredito que eu tenho um pai. Eu não acredito, isso é mentira. Mas nós sabemos que ela tem um pai. Porque sem o espermatozoide e o óvulo, ela não nasceria. A mulher não tem espermatozoide e o homem não tem óvulo. Então, para que nasça uma criança, precisa de um homem e de uma mulher. Então, se o menino dissesse assim, eu não acredito que eu tenho pai. Você pode não acreditar, mas você tem o seu pai. Sem o seu pai biológico, você não existiria. Entenda, olha, eu não estou zombando da sua crença. Eu estou dizendo que tem coisas que não dependem de você acreditar. Elas são o que elas são. Por exemplo, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos às leis físicas. Ok? Se você pular de um prédio de 30 andares, seu corpo vai bater no chão. Se você pular, porque algum engraçadinho vai falar, se eu pular com paraquedas. Pelo amor de Deus, né? Não estou fazendo vídeo para gente imbecil. Então estou falando de coisa séria. Se você pular sem paraquedas, quando seu corpo bater no chão, você vai morrer 30 andares. Pensa bem. Ai, não, mas eu não acredito. Eu acredito que o que eu creio firmemente vai mudar a minha vida. E eu creio que eu não morrerei. Ótimo. Você pula e depois você estará sinceramente morto. Porque a sua crença sincera... Não, porque eu creio sinceramente e vira minha verdade. Ok.
crê sinceramente que não vai morrer e vai estar sinceramente esborrachado no chão e alguém vai limpar com uma pá sincera, o seu sangue sincero e todas as suas vísceras sinceras. Gente, pelo amor de Deus, tem coisa que não depende de você acreditar ou não. Abra os olhos, abra a mente. Você fala para uma criança de 2 anos, ó, se você enfiar o prego ali na tomada, filho, você vai tomar um choque. Ah, eu não acredito. Então, tudo bem, vai lá, enfia e toma um choque. A não ser que a tomada esteja desligada. Porque um dia o engraçadinho falei, essa tomada desligada. Sempre tem gente idiota para falar coisas idiotas, né? Depois não quer que eu fale assim, mas tem que falar. Você está falando puta num assunto sério e a pessoa está tentando tirar onda na sua cara, né? Hienas, é como eu chamo. Então vamos lá. Você cria tudo com as suas palavras. Agora a grande questão é, quais palavras você costuma falar? Como é que você começa o seu dia? Você já cria o seu dia a hora que você acorda. Quais as palavras que você fala? Quais são as primeiras? Sabe quais são as minhas primeiras? Todas as manhãs. Minhas primeiras palavras são, puxa vida, Senhor, como é bom acordar. Estou aqui de novo, eu não tenho contrato assinado com o Senhor, estou aqui de novo. Aí sabe quais as minhas próximas palavras? Eu olho pela minha janela todo dia, falo, Senhor, obrigado pela minha casa. Meu refúgio, é onde eu moro, é meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu reino. Aí eu vou ver minhas 2 filhas pequenas no quarto, elas estão dormindo, todo dia eu faço isso. Falo, Senhor, obrigado pelas minhas filhas, que maravilha. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos mais velhos, obrigado pelos meus netos. E olha, eu começo a agradecer, é meia hora agradecendo as minhas orações. Já falei, se você já assistiu o vídeo meu, você sabe que é assim que eu começo o dia. Aí quando eu começo a falar com as pessoas, pergunte para pessoas que convivem comigo, que fazem parte dos meus grupos. Primeira coisa que eu faço todo dia é mandar palavras de ânimo para todo mundo. Todo dia eu faço isso. Aí eu leio minhas declarações que estão nos meus cadernos, que eu já mostrei no vídeo anterior. E eu leio as declarações, e eu leio a oração da gratidão, e eu leio o Ho Oponopono, e eu leio a oração dos arcanjos, e eu leio a oração de perdão, e eu leio um monte de orações, porque as palavras criam. Porque as palavras criam meus pensamentos criam meus sentimentos, e os meus sentimentos são 7.000 vezes mais poderosos do que os meus pensamentos. Meus sentimentos entram na lei da atração e tudo aquilo que eu projeto, o universo vai trazer mais para mim, porque no universo é assim, quer você creia ou não. E a lei da atração é poderosíssima e você sempre atrai essas coisas para você. E aí então, as minhas palavras mudam meus pensamentos mudam meus sentimentos, que são 7.000 vezes mais poderosos que meus sentimentos mudam os meus comportamentos, e os meus comportamentos são sementes que trazem os meus resultados. Que coisa mais simples que isso na vida. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Eu falo isso há 21 anos, de 1000 ângulos diferentes. Todo vídeo meu você vai me ouvir falando sobre isso. E as pessoas às vezes não conseguem entender porque elas têm um bloqueio. Agora eu quero te dizer por que elas têm esses bloqueios. Veja, o que eu vou te falar não justifica o jeito que a sua vida está hoje. Nada justifica o jeito que a sua vida está hoje. Se você não é hoje exageradamente feliz, é porque tem coisas erradas na sua vida. Porque nós somos criados para sermos exageradamente felizes como eu sou. Eu sou tão feliz que eu irrito a maioria das pessoas com a minha presença. Porque as pessoas não aguentam. Eu chego nas empresas de manhã e eu aperto a mão do pessoal e pergunto, e aí, querido, como é que você está? Adoro apertar a mão, adoro abraçar as pessoas. E alguém já fala, esse cara parece um tamanduá, você quer saber de ficar abraçando? Veja, tamanduá ou não, eu quero passar isso para as pessoas. Você sabia que você precisa de 8 abraços por dia para você ser feliz e ter uma vida plena? Tem dia que eu dou 80 abraços, então imagina como é que a minha vida é. Aí eu chego e falo, e aí, querido, como é que você está? E a pessoa diz, eu estou bem. Eu digo, que ótimo. Hoje mesmo eu falei no supermercado de manhã, eu peguei na mão da moça do caixa e falei, e aí, simpatia, como é que você está? Porque às vezes eu não sei o nome da pessoa. E a pessoa sorri, porque você chamou ela de simpatia, ela sorri, ela disse, estou muito bem. E aí eu falei para ela, que bom, eu desejo que até o final do dia você fique 10 vezes melhor. E a pessoa estampa aquele sorriso e diz, que bom, obrigado. Aí alguém às vezes pergunta assim para mim, e o senhor, como eu estou bem, e você? Eu digo, querido, ontem à noite eu achei que já tinha melhorado tudo. Você acredita que eu acordei 4 vezes melhor hoje? A pessoa fala, nossa, que bom. Eu falo, pois é, isso acontece comigo todo dia. Quando eu não paro de melhorar, todo dia eu vou melhorando. E isso contagia as pessoas, entende? Agora, como é que você começa seu dia? Com cara de chupador de limão? Como é que você começa seu dia? Você põe o fone no ouvido enquanto você... Claro, você vai pôr o fone onde, né? Frase idiota minha essa. Às vezes a gente fala cada coisa imbecil. Não, vou pôr o fone onde? No joelho, né?
Claro, se é fone é de ouvido, né? Vai por onde? Aí a pessoa você com fone de ouvido no olho, perdoe a idiotice, gente. Tem hora que eu falo coisa tão idiota que eu tenho que parar e dar risada. Aí você põe seu fone e você faz o quê? Dentro do ônibus ou no metrô, você vai ouvindo músicas com letra de gente fracassado. Você vai ouvindo músicas com letra de quem foi chifrado, enganado, corneado. E o cara diz na letra que ele foi corneado, mas ele é feliz. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você acha que alguém pode ser feliz sendo corneado? Pare de escutar essas coisas. Ou você ouve barabará, bereberê, taratatá, teretetê, lero-lero, larará, creu, eguinha, pocotó. Gente, tem tanto lixo nesse mundo, meu Deus do céu. E eu achava que na época da eguinha, pocotó, nós tínhamos atingido o máximo da imbecilidade humana, mas eu não estava preparado para o que vinha depois. Não. Aí você tem El Chan, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Pelo amor de Deus, gente. Entende? Carro de mão, tatá, tarararará, pelo amor de... Gente, isso aí, você não percebe que isso aí vai te deixar retardado mental? Você não percebe que daqui uns dias você está babando com a língua para fora assim? Você não percebe isso? Para com isso, pelo amor de Deus. Depois reclama que não tem dinheiro para nada. Mas tem dinheiro para essas coisas, se enterra nisso daí. Entende? Você vai reclamar do quê? É você que está criando isso para você. Acorda, para já com isso daí. Até quando que você vai desse jeito? Então veja, nada justifica a sua vida do jeito que ela está hoje. Mas agora eu vou te falar uma coisa que explica por que muitas vidas estão hoje. Eu até anotei para eu não me confundir. Marque bem isso, ó. O que você vê, você acredita. O que você lê, você acredita. O que você acredita, você repete. Então escreva assim, ó. O que eu leio e vejo, eu acredito. E o que eu acredito, eu repito. E o que eu repito, eu transformo a minha vida naquilo, porque eu emano e o universo manda mais para mim. Agora vem a explicação. Preste bem atenção. A explicação, não a justificativa. Do 0 aos 7 anos, tudo que você ouve, você acata. Você não tem filtro do 0 aos 7 anos. Por isso que Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu, ele escreveu na Bíblia. Ensina o menino o caminho que deve andar e nem depois de grande ele vai se desviar. Por isso que eu digo, do 0 aos 10 anos você tem que ser professor e professora da sua filha. Se você não viu nenhum canal meu sobre filhos aqui, nenhum vídeo meu aqui no canal, digita no YouTube, Ivan Maia Filhos. Eu vou pôr alguns na tela final aqui também, mas você pode procurar por você mesmo. Né? Assim você sai do limbo e procura também. Tem gente que escreve para mim, para a Thaís, e manda o link do vídeo. Ó, pelo amor de Deus, você não consegue digitar no mecanismo de pesquisa? Você quer que todo mundo faça tudo para você? Não, nós não vamos fazer. Eu estou falando do nome, pesquisa aí. Você tem dedinhos para isso também. Você não percebe que às vezes sua vida não deslancha por causa disso? Não é maldade nossa. Se acredita ou não, nós temos mais o que fazer na vida, bastante. E você também tem. Então, se você quiser assistir, pesquisa também. Do 0 aos 7 anos, tudo que você vê, você acata. Do 7 aos 12, você acata, mas filtra. Porque aí depois de 7 anos você já vai filtrando um pouco. Alguns, né? Porque alguns já foram tão imbecilizados pelos pais que não filtra mais. E dos 12 em diante você começa a questionar. Entendeu? Essa é a explicação de por que a sua vida às vezes não vai para frente. Às vezes você fala assim para a pessoa, eu falo, e aí pessoa rica, como é que você está? Adivinha o que a pessoa responde para mim? A pessoa fala assim, rico de saúde, né? Eu falo, não, rico de dinheiro também. Fale, sim, eu sou rico de dinheiro, eu tenho dinheiro para comprar comida, minha roupa e tal. Põe uma vírgula e diz, eu ficarei mais rico ainda. Não, eu tô querendo, se Deus permitir, né? Para de falar isso, Deus permite sempre. É você que não permite, é você que fica se bloqueando. Você acha que Deus criou alguém para ser pobre? Pelo amor de Deus, isso aí é conversa de igreja que quer que você fique sem dinheiro nenhum, de pastores mau caráter que tem por aí, que quer arrancar todo o seu dinheiro e diz que a pobreza te aproxima de Deus. Se a pobreza te aproximasse de Deus, Deus não falaria tão bem de Jó. Você já leu o livro de Jó na Bíblia? Jó era riquíssimo. Jó era 3 Bill Gates, tenta imaginar. Você soma 3 Bill Gates, 2 Mark Zuckerberg e não chegava perto do que Jó era. No entanto, o que foi tirado de Jó para que ele chegasse ao ponto de quase renegar a Deus? Foi tirado tudo dele, inclusive dinheiro. Senão, teria dado uma carreta de dinheiro para ele, só que ele já tinha carretas de dinheiro. Para de acreditar nisso. Para de achar que você tem que ser pobre. Quem que falou que você tem que ser pobre? Tem bastante dinheiro para todo mundo no mundo. Para com essas conversinhas idiotas de gente idiota. Acorda, dá um tapa na sua cara, se for o caso. Pá, aí você acorda.
Para de falar essas coisas. Aí você pergunta para a pessoa, eu pergunto para a pessoa, esses dias fui numa cidade turística, não vou citar o nome aqui para não ser indelicado. Aí falei, e aí fulano, como é que tá? Tô indo. Eu falei, eu já arrebento. Eu falo, que bom que você tá indo, tem gente que tá vindo, né? Que bom. Aí a pessoa, quer dizer o seguinte, é que o movimento tá parado. Preste bem atenção nisso. O movimento tá meio parado. Eu falei, seu João, impossível isso. O movimento está sempre em movimento. Não foi isso que eu quis dizer, Silvano. É que o turista de fora não está vindo. Seu João, se ele é turista, é porque ele é de fora. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, mas foi isso que o senhor disse. É duro conversar com o senhor porque o senhor não entende nada que a gente fala. Ainda me chamou de burro. Você aguenta um negócio desse? Para de falar coisa negativa. Para de falar estamos indo. Para de falar estou correndo atrás do lucro, correndo atrás do prejuízo. Para que você vai correr atrás do prejuízo? Ele está correndo de você, você vai correr atrás dele. Deixa ele que vá para o outro lado, vá para o outro lado. Aí o outro fala assim, não, eu estou correndo atrás do lucro. Não, você não precisa correr atrás do lucro, você precisa atrair o lucro. Você precisa fazer negócios inteligentes. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre essas expressões tolas. Por enquanto, o que eu quero te dizer é, do 0 ao 7 você acatou tudo que ouviu. Do 7 aos 12 você filtrava um pouco. Dos 12 em diante você questionava. Só que se você já era um assistidor de televisão, sinto muito. Se você passou a vida assistindo televisão, nós já sabemos por que você está do jeito que você está. Por quê? Porque a TV foi criada para imbecilizar pessoas. Você acha que a TV foi criada para quê? Para educar pessoas? Por que você acha que a minha camiseta está escrita, a minha primeira camiseta temática está escrito desliga a TV e liga o cérebro? Porque você não vai conseguir ficar com os dois ligados ao mesmo tempo. A TV é algo para pessoas imbecis. A programação televisiva foi feita para lavar o teu cérebro. Você não entende isso, programar a tua mente. Você não acredita nisso? Então fica tranquilo. Não muda a minha vida não vai mudar, entendeu? O que vai mudar é a sua, só você que não percebe isso daí. Você não vai conseguir ligar o cérebro enquanto você não desligar a maldição. Aí alguém perguntou assim para mim, por que o senhor me escreve uma camiseta assim, desliga o celular e liga o cérebro? Porque se eu desligar o celular, eu não consigo usar o WhatsApp, não consigo gravar esse vídeo e tal. O celular eu escolho o que eu vou ver, na TV você não escolhe. O negócio foi feito para aquilo. E tem outra, eu não escrevi isso na camiseta, porque a camiseta é minha, eu escrevo nela o que eu quiser. E eu resolvi escrever televisão e não celular. A tecnologia é ótima. O celular você tem o WhatsApp, o Telegram. Eu falo com pessoas do Japão através do Line, que é 10 vezes melhor que o WhatsApp. O Telegram, que é 2 vezes melhor que o WhatsApp. Eu consigo gravar vídeo no Facebook, eu consigo postar coisa no Instagram. O celular não tem nada de errado com ele. É o uso que se faz. Aí a pessoa diz, então, não tem nada errado na TV para mim. A TV tem coisas boas. Você acha que tem? Assista então. É o seu cérebro, não é o meu. Fique tranquilo. As pessoas falam, o senhor é muito isso, o senhor é muito aquilo. É o meu jeito, né? Poderia mudar se eu quisesse? Poderia, mas eu não quero. Eu gosto de ser assim. É a minha missão, acordar pessoas. E com esse vídeo aqui, eu não quis outra coisa que não seja alegrar você um pouco, despertar você para a importância das palavras, e eu prometo a você, toda semana eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto aqui. Palavras. Se você gosta dele, você vem comigo então. Gostou desse vídeo? Deixa o teu gostei para mim. Teu gostei leva o vídeo e o canal longe. Não gostou? Não tem problema. Põe o teu não gostei. Pelo menos você sai do limbo e faz alguma coisa. Porque às vezes sua vida está emperrada porque você não faz nada também. Não é? Põe aí nos comentários. Você usa bem as palavras? Você já assistiu outros vídeos meus? Você gosta? Você já abandonou a televisão também? Você desligou a TV e ligou o cérebro? Você corrigiu certas palavras? Eu falei algumas coisas nesse vídeo que você falava e não sabia o quanto isso te prejudicava? Eu amo ler os comentários. Faço isso várias vezes por dia. Compartilhe esse vídeo, se você acha que ele pode ajudar alguém. Compartilhar como? Telepatia, sonho, WhatsApp, Facebook, do jeito que você quiser, com os vizinhos e tal. Tem gente que vai odiar, mas que bom. Pelo menos se ele odiou, mostra que ainda está vivo, né? Porque quando morrer não vai odiar mais nada. E às vezes sabe por que a pessoa odeia? Porque a carapuça veste para ela. E ela odeia mesmo. Mas que bom, né? Pelo menos ela ainda sente alguma coisa, né? Não está tanto no limbo assim a ponto de não sentir nada. Ok? Seja como for, lembre-se, se eu te ajudei com esse vídeo, eu fico muito feliz. Se eu não te ajudei, eu fico muito feliz também, porque eu já sou muito feliz e não dependo dos vídeos para ser feliz. Olha que fantástico que é. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo. Obrigado a você. Faltou falar. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas das vidas delas. Agora sim, muito obrigado, até a próxima.